O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Parte 2. O ponto de vista. Item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura propicia uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, pois muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles veem a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida material é apenas uma rápida passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes que ele enfrenta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de assustadora. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se está numa condição temporária e não definitiva, ele vê as preocupações da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe ameniza as amarguras. Pela simples dúvida quanto à vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica-se inteiramente ao presente, deixando de ver os bens mais preciosos do que os que existem na terra. É como a criança que nada vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor de seus bens é motivo de grande tristeza. Uma desilusão, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são também tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, ao centro do qual ele é colocado, tudo à sua volta toma enormes proporções. O mal que o atinge, assim como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. O mesmo ocorre com alguém que está dentro de uma cidade e a quem tudo parece grande. Os homens mais importantes, como os monumentos, mas que, subindo ao alto de uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim é como aquele que vê a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele percebe, então, que grandes e pequenos são confundidos como formigas sobre um monte de terra, que operários e poderosos têm a mesma estatura, e ele lamenta essas efêmeras criaturas que se dão a tantos cuidados para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. 6. Se todos pensarem assim, dir-se-á, se ninguém se ocupar das coisas da terra, tudo correrá perigo. Mas não é assim. O homem busca instintivamente o seu bem-estar. E mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, encontrando um espinho sob a mão, não o queira retirar para não se ferir. Ora,
A busca pelo bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado que é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever. E assim cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas o abuso desses prazeres em detrimento dos interesses da alma. É contra este abuso que se previnem aqueles aos quais se aplicam as palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura se assemelha ao homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida terrena é como o homem pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. Item 7. O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. No lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que se passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida não passa de um simples elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se o considerarmos sob um ponto de vista apenas. É essa visão de conjunto que, na época do Cristo, os homens não puderam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. Uma rainha da França. Havre, 1863. Item 8. Quem melhor do que eu poderia entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo senão eu? O que eu levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu esperava entrar ao reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezava, pois não eram de sangue nobre. Agora eu compreendo a inutilidade das honras e das grandezas que se busca com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua plenitude, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes que teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai-os, então, na estrada de abrolhos e espinhos, e não entre as flores.
Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mais uma ilusão. Logo percebem que apenas encontram sombras e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que os levariam à morada celeste. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Muito obrigado.